Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Está entrando no ar, pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho, nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro, é óbvio que você não aposta sem antes ouvir o Lotecando. Desde já agradeço o carinho da sua audiência e convido você a participar do nosso programa através dos canais de interatividade da Antena Esportiva. Anote aí o nosso YouTube, youtube.com/Antena Esportiva, youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações para você não perder um Lotecando. Deixe também o seu like e o seu comentário. Você também pode participar através do Facebook. Rádio AE é o nosso perfil no Facebook. É só você digitar na barra de pesquisa do Face para você nos localizar. Além disso, tem o aplicativo da Antena Esportiva que está disponível na Google Play e na Apple Store, de graça e sem ocupar espaço na memória do seu dispositivo. E tem também as redes sociais da Antena Esportiva para você nos acompanhar e nos seguir. O Twitter é o @SeLigaNaAntena, @SeLigaNaAntena é o nosso Twitter, e o Instagram é o @Rádio Antena Esportiva. @Rádio Antena Esportiva é o nosso Instagram. Antes da gente falar do concurso 1018 da Loteca, eu tenho uma dica muito legal para te dar. É apostar na Bet Nacional, a casa de apostas parceira da Antena Esportiva. Na Bet Nacional você pode aproveitar as dicas que a gente traz para você no Lotecando, para você fazer a sua fezinha em diversos mercados. Além do mercado de resultado final, você também pode apostar no número de gols, número de escanteios, ambos marcam e por aí vai. Para você apostar na Bet Nacional, é só você escanear o QR Code que está no canto direito da sua tela e na hora de você fazer o seu cadastro, você digita o código de afiliado BEAntena, que também está na sua tela para você dar uma moral para a Antena Esportiva lá na Bet Nacional. Profetizou, ganhou, sacou. Aqui dá jogo. O profeta chegou. O saque mais rápido e a maior cotação do Brasil. Profetizou, ganhou, sacou. Bet Nacional, aqui dá jogo. Muito bem, a dica foi dada, então agora sim vamos ao que interessa, que é a análise do concurso 1018 da Loteca, que neste final de semana está pagando um prêmio estimado em R$500 mil. Prêmio acumulado porque ninguém acertou os 14 pontos e ninguém também fez 13 pontos no concurso do final de semana passado. E o concurso deste final de semana tem pouquíssimos jogos pelo futebol brasileiro, porque a Série A do Campeonato Brasileiro foi paralisada neste final de semana por conta da data FIFA, mas tem um jogo isolado da Série A do Brasileirão. Além da Série B, da Série C, temos também a final da Série D do Campeonato Brasileiro
e a maioria da programação é composta por jogos da Liga das Nações da UEFA. Então vamos a ele. Jogo 1, São Paulo e Avaí. Jogo 2, Escócia e Irlanda. Jogo 3, Espanha e Suíça. Jogo 4, Israel e Albânia. Jogo 5, Tchequia e Portugal. Jogo 6, Sérvia e Suécia. Jogo 7, Bahia e Operário Ferroviário. Jogo 8, Áustria e Croácia. Jogo 9, Dinamarca e França. Jogo 10, Holanda e Bélgica. Jogo 11, País de Gales e Polônia. Jogo 12, Pouso Alegre e América de Natal. Jogo 13, Mirassol e Aparecidense. E jogo 14, Criciúma e Chapecoense. A partir de agora vamos analisar todos esses 14 jogos para você ficar ligadinho aqui no som da Antena Esportiva, sempre conectando as suas emoções. Começando pelo jogo 1, São Paulo e Avaí, que se enfrentam neste domingo, às 8 da noite no Morumbi, pela rodada 28 do Brasileirão Série A. É um jogo isolado da rodada 28. Muito bem, o São Paulo é o 13º com 34 pontos, e o Avaí é o primeiro time dentro da zona de despromoção, 17º com 28. Na rodada passada, os dois times venceram. O tricolor paulista venceu o Ceará por 2-0 fora de casa e o Avaí surpreendeu, bateu o Atlético Mineiro em casa pelo placar de 1-0. A vitória do Avaí foi uma das responsáveis pelo concurso 2018 estar com prêmio acumulado. Nos últimos 5 jogos, o time do Robocop Rogério Ceni vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, enquanto o Avaí do técnico Lisca Doido vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante em 2022, o São Paulo tem 71% de aproveitamento e o Avaí como visitante tem 17% de aproveitamento. As probabilidades indicam coluna 1 e coluna do meio. 41% de chances de vitória para o São Paulo, 42% de chances de empate e 16% de chances de vitória para o Avaí. O São Paulo sofreu apenas 3 derrotas nas 13 partidas como mandante neste Brasileirão Série A. Além disso, o tricolor paulista defende uma invencibilidade de 5 duelos como mandante contra o Avaí. Essa invencibilidade que veio desde 2011, ou seja, 11 anos que o São Paulo não perde para o Avaí em casa. Já o Avaí acumula um jejum de 7 partidas, sem vitória como visitante pelo Brasileirão Série A, e o Leão Catarinense venceu apenas um dos últimos 10 duelos contra o São Paulo. Jogo 2, Escócia e Irlanda. Sábado, 3h45 da tarde, no horário de Brasília, no Hampden Park, em Glasgow, pela rodada 5 da Liga B, da Liga das Nações da UEFA. A Escócia lidera o grupo 1 com 9 pontos e a Irlanda é a terceira colocada da chave com 4 pontos ganhos. Na rodada anterior, na verdade, jogo válido pela primeira rodada da chave, jogo atrasado, a Escócia venceu neste meio de semana a Ucrânia pelo placar de 3-0. Já a Irlanda, cumprindo a rodada da maneira correta, empatou com a mesma Ucrânia fora de casa em 1-1. A Ucrânia que está jogando na Polônia por conta da guerra envolvendo também a Rússia. Nos últimos 5 jogos, os escoceses conseguiram 3 vitórias e 2 derrotas, e os irlandeses vêm de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante em 2022, a Escócia tem 58% de aproveitamento e a Irlanda, como visitante, em 2022 tem 17% de aproveitamento. As probabilidades indicam 53% de chances de vitória para a Escócia, ou seja, o time da casa franco favorito, contra 23% de chances de empate e 24% de chances de vitória para a Irlanda. Isso porque a Escócia venceu todas as últimas 4 partidas em casa, válidas pela Liga das Nações da UEFA. Além disso, a Escócia venceu apenas 2 dos últimos 6 duelos contra a Irlanda. Já a Irlanda venceu apenas 2
as últimas 6 partidas como visitante por todas as competições oficiais. Isso não contabiliza jogos amistosos. E a Irlanda sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 10 duelos contra a Escócia. Jogo 3, Espanha e Suíça. Neste sábado, 3h45 da tarde, no horário de Brasília, no La Romareda, na cidade de Zaragoza, pela rodada 5 da Liga A, da Liga das Nações da UEFA. Os espanhóis lideram o grupo 2 com 8 pontos e os suíços são o lanterna da chave com 3 pontos, por enquanto a Suíça rebaixada para a Liga B. E a Espanha na primeira posição, se classificando para o playoff final da Liga das Nações da UEFA. Na rodada passada, a Espanha bateu a Tchequia por 2-0 em casa e a Suíça venceu Portugal em casa por 1-0. Nos últimos 5 jogos, a Espanha, do técnico Luiz Henrique, conseguiu 3 vitórias e 2 empates, enquanto a Suíça vem de 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. A Suíça que será uma das adversárias do Brasil na Copa do Mundo do Catar. Como mandante na temporada 2022, a Espanha acumula 83% de aproveitamento e a Suíça, como visitante, tem 3 jogos e 3 derrotas, ou seja, 0% de aproveitamento. As probabilidades indicam 37% de chances de vitória para a Espanha, 43% de chances de empate e 20% de chances de vitória para a Suíça. Isso porque a Espanha sofreu apenas 3 derrotas nas últimas 36 partidas por todas as competições oficiais, excluindo amistosos. Além disso, a Espanha defende uma invencibilidade de 4 duelos contra a Suíça. Já a Suíça venceu apenas 2 das últimas 12 partidas válidas pela Liga das Nações da UEFA, incluindo jogos da edição anterior da competição europeia. E os suíços venceram apenas 1 dos últimos 5 duelos contra a Espanha. Jogo 4, Israel e Albânia. Sábado, 3h45 da tarde, no horário de Brasília, no Bloomfield Stadium, na cidade de Tel Aviv, pela rodada 5 da Liga B, da Liga das Nações da UEFA. Os israelenses lideram o grupo 2 com 5 pontos por enquanto. Estão classificados para a Liga A e a Albânia é a terceira colocada do grupo 2 com apenas 1 ponto ganho. Na rodada passada, Israel viajou até a Islândia e empatou em 2-2. Já a Albânia recebeu Israel e perdeu pelo placar de 2-1. Esse grupo 2 tem apenas 3 equipes. Isso porque a Rússia, que estava na chave, como vocês sabem, por conta da guerra com a Ucrânia, acabou sendo banida da UEFA, de todas as competições, de todos os esportes. Nos últimos 5 jogos, o time do centroavante Zahavi, que teve a ponto de ser contratado pelo Botafogo, vem de 1 vitória, 3 empates e 1 derrota, enquanto a Albânia vem de 3 empates e 2 derrotas. Os albaneses vêm de jejum de vitórias. Como mandante em 2022, Israel tem 33% de aproveitamento e como visitante em 2022, a Albânia tem 17%. De acordo com as probabilidades, 32% de chances de vitória para Israel, 44% de chances de empate e 24% de chances de vitória para a Albânia. Isso porque Israel sofreu apenas 1 derrota nas últimas 6 partidas válidas pela Liga das Nações da UEFA. Além disso, os israelenses defendem uma invencibilidade de 5 partidas como mandante por todas as competições oficiais. Já a Albânia empatou as últimas 3 partidas como visitante, válidas pela Liga das Nações da UEFA, e a Albânia venceu apenas 1 das últimas 6 partidas como visitante, válidas pela Liga das Nações da UEFA. Jogo 5, Tchequia e Portugal. Sábado, 3h45 da tarde, no horário de Brasília, na Eden Arena, em Praga, pela rodada 5 da Liga A da Liga das Nações da UEFA.
Aí você vai me perguntar, Maicon Santos, por que você tá chamando a República Tcheca de Tchequia? É porque o nome do país é Tchequia. República Tcheca é o nome oficial da nação. É como se fosse a República Federativa do Brasil. Então, para ficar mais fácil para você, meu amigo lotequeiro, a gente chama de Tchequia. A Tchequia também é a antiga Tchecoslováquia. A Tchequia é a terceira colocada do grupo 2 não coloquei o número de... A produção não colocou o número de pontos, mas eu posso dizer pra você, a Tchequia tem 4 pontos ganhos, enquanto Portugal é a vice-líder do grupo 2 com 7 pontos ganhos. Na rodada passada, a Tchequia perdeu para a Espanha por 2-0 fora de casa e Portugal foi derrotado pela Suíça pelo placar de 1-0 também fora de casa. Nos últimos 5 jogos, os tchecos conseguiram apenas uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, enquanto os portugueses vêm de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante em 2022, Tchequia acumula 67% de aproveitamento, enquanto Portugal, como visitante, tem 17% de aproveitamento. As probabilidades indicam 22% de chances de vitória para a Tchequia, 32% de chances de empate e 46% de chances de vitória para Portugal. Vamos às dicas. Tchequia defende uma invencibilidade de 5 partidas, atuando em casa, por todas as competições oficiais. Além disso, os tchecos venceram apenas 4, das últimas 10 partidas por todas as competições oficiais. Já os portugueses sofreram apenas 8 derrotas nas últimas 71 partidas por todas as competições oficiais. E Portugal venceu todos os últimos 3 duelos contra a Tchequia, ou a República Tcheca, como você quer que seja chamado o país da Europa Oriental. Jogo 6. Sérvia e Suécia. Sábado, 3h45 da tarde, no horário de Brasília, no Maracanã, em Belgrado, pela rodada 5 da Liga B, da Liga das Nações da UEFA. A Sérvia, que será outra adversária do Brasil na Copa do Mundo, é a segunda colocada do grupo 4 com 7 pontos na briga pelo acesso para a Liga A, e a Suécia, mais distante da briga, é a terceira colocada do grupo 4 com 3 pontos ganhos. Na rodada passada, os sérvios empataram fora de casa com a Eslovênia em 2-2 e os suecos perderam o clássico escandinavo com a Noruega em 3-2. Nos últimos 5 jogos, a Sérvia, do centroavante Mitrovic, um dos artilheiros da Premier League, o campeonato inglês, vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Enquanto os suecos, que até pouco tempo atrás tinha o Ibrahimovic no time, 1 vitória e 4 derrotas nas últimas 5 partidas. Como mandante em 2022, a Sérvia tem 50% de aproveitamento e a Suécia, como visitante em 2022, tem 33% de aproveitamento. As probabilidades indicam 40% de chances de vitória para a Sérvia, 37% de chances de empate e 23% de chances de vitória para a Suécia. Isso porque a Sérvia sofreu apenas 3 derrotas nas últimas 24 partidas por todas as competições oficiais, desempenho que garantiu o país dos Balcãs na Copa do Mundo sem precisar da repescagem. Além disso, a Sérvia sofreu apenas 1 derrota nas últimas 6 partidas como mandante por todas as competições oficiais. Já a Suécia venceu apenas 1 das últimas 8 partidas por todas as competições oficiais e os suecos venceram apenas 2 das últimas 8 partidas como visitante por todas as competições oficiais. Jogo 7. Bahia e Operário Ferroviário. Sábado, 6h15 da tarde, na Arena Fonte Nova, pela rodada 31 do Brasileirão Série B. O Bahia, na zona de promoção, é o segundo colocado com 51 pontos, e o Operário Ferroviário, na zona de rebaixamento, é o 19º com 30 pontos. Na rodada passada, os dois times perderam pelo placar de 1-0.
O Bahia foi até Recife visitar o Sport e o Operário Ferroviário recebeu o Guarani. Nos últimos 5 jogos, o tricolor baiano vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, e o Fantasma vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Bahia acumula 68% de aproveitamento e o Operário Ferroviário, como visitante, tem 23% de aproveitamento. De acordo com as probabilidades, temos aí um outro franco favorito neste concurso 10-18 da Loteca. 71% de chances de vitória para o Bahia, 20% de chances de empate e apenas 9% de chances de vitória para o Operário Ferroviário. O Bahia acumula 5 vitórias consecutivas, jogando em casa, pelo Brasileirão Série B. Além disso, o tricolor baiano sofreu apenas 3 derrotas nas últimas 10 partidas válidas pelo Brasileirão Série B. Por outro lado, o Operário Ferroviário acumula um jejum de 9 partidas sem vitória como visitante pelo Brasileirão Série B, e o time paranaense venceu apenas 2 das últimas 10 partidas válidas pela Série B. Jogo 8, Áustria e Croácia. Domingo, 3h45 da tarde, no horário de Brasília, no Ernst Happel, em Viena, pela rodada 6 da Liga A, da Liga das Nações da UEFA. A Áustria é a terceira colocada do grupo 1 com 4 pontos e a Croácia é a vice-líder da chave com 7 pontos. Na rodada passada, os austríacos perderam para a Dinamarca fora de casa por 2-0 e os croatas venceram a França por 1-0 no tira-teima da final da Copa do Mundo da Rússia em 2018. As duas equipes entram em campo nesta quinta-feira. A Áustria visita a França e a Croácia recebe a Dinamarca. Nos últimos 5 jogos, a Áustria, do zagueiro do Real Madrid, o Alaba, vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, enquanto a Croácia, do Modric, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante em 2022, a Áustria tem 22% de aproveitamento e a Croácia, como visitante na temporada, acumula 100% de aproveitamento, 2 jogos, 2 vitórias. As probabilidades indicam outro franco favorito. A Croácia aparece com 67% de chances de vitória na coluna 2, 20% de chances de empate e 13% de chances de vitória para a Áustria. A Áustria venceu apenas 4 das últimas 10 partidas por todas as competições oficiais. E os austríacos ainda não venceram nas 2 partidas como mandante nesta Liga das Nações da UEFA. Já a Croácia sofreu apenas 1 derrota nas últimas 14 partidas por todas as competições oficiais. Além disso, a Croácia venceu 5 dos 6 duelos contra a Áustria em toda a história. Jogo 9, Dinamarca e França. Domingo, 3h45 da tarde, no horário de Brasília, no Telia Parken, em Copenhagen, pela rodada 6 da Liga A, da Liga das Nações da UEFA. A Dinamarca lidera o grupo 1 com 9 pontos e a França, por incrível que pareça, é a lanterna da chave com 2 pontos ganhos. Na rodada passada, os dinamarqueses venceram a Áustria em casa por 2-0 e os franceses perderam para a Croácia em casa por 1-0. Nesta quinta-feira, a Dinamarca visita a Croácia e a França recebe a Áustria. Nos últimos 5 jogos, a Dinamarca vem de 4 vitórias e 1 derrota, já os franceses vêm de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Olha a França aí, atual campeã mundial, com um jejum de 4 jogos sem vitória. Como mandante na temporada, a Dinamarca acumula 67% de aproveitamento e a França, como visitante neste ano, tem 33% de aproveitamento, ainda não venceu, no entanto ainda não perdeu. As probabilidades indicam um equilíbrio, 35% de chances de vitória para a Dinamarca, 28% de chances de empate e 37% de chances de vitória para a França. A Dinamarca
sofreu apenas 6 derrotas nas últimas 51 partidas por todas as competições oficiais. No entanto, a Dinamarca venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos contra a França. Já os franceses defendem uma invencibilidade de 16 partidas como visitante por todas as competições oficiais, ou seja, desde 2019 a França não perde fora de casa, e a França venceu apenas um dos 4 duelos como visitante contra a Dinamarca em toda a história. Jogo 10, clássico, hein? Holanda e Bélgica. Domingo, 3h45 da tarde, no horário de Brasília, no Johan Cruyff Arena, em Amsterdã, pela rodada 6 da Liga A, da Liga das Nações da UEFA. A Holanda lidera o grupo 4 com 10 pontos e a Bélgica é a segunda colocada com 7 pontos. Na rodada passada, os holandeses bateram o País de Gales em casa por 3-2 e os belgas venceram a Polônia fora de casa por 1-0. Nesta quinta-feira, a Holanda visita a Polônia e a Bélgica recebe País de Gales. Nos últimos 5 jogos, a Holanda do técnico Louis van Gaal vem de 3 vitórias e 2 empates, enquanto a Bélgica de Lukaku, De Bruyne, Hazard e companhia vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante em 2022, a Holanda tem 67% de aproveitamento, mesmo o aproveitamento da Bélgica atuando como visitante. As probabilidades indicam 38% de chances de vitória para a Holanda, 46% de chances de empate e 16% de chances de vitória para a Bélgica. Isso porque a Holanda sofreu apenas 2 derrotas nas últimas 22 partidas por todas as competições oficiais. Além disso, a Holanda venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos contra a Bélgica. Já os belgas sofreram apenas 1 derrota nas últimas 9 partidas como visitante por todas as competições oficiais. E os belgas venceram apenas 2 dos últimos 10 duelos contra a Holanda. Por isso que lá nas probabilidades a chance de empate é maior neste duelo, que é um clássico entre 2 vizinhos no continente europeu. Jogo 11. País de Gales e Polônia. Domingo, 3h45 da tarde, no horário de Brasília, no Cardiff City Stadium, na cidade de Cardiff, pela rodada 6 da Liga A, da Liga das Nações da UEFA. Os galeses ocupam a 4ª posição do grupo A com 1 ponto, ou seja, na zona de rebaixamento para a Liga B, e a Polônia é a 3ª colocada do grupo 4 com 4 pontos ganhos. Na rodada passada, o País de Gales perdeu para a Holanda fora de casa por 3-2 e a Polônia em casa perdeu para a Bélgica por 1-0. As duas equipes entram em campo nesta quinta-feira. O País de Gales visita a Bélgica e a Polônia recebe a Holanda. Nos últimos 5 jogos, o time do Gareth Bale conseguiu 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas, enquanto a Polônia do artilheiro Lewandowski vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante em 2022, o País de Gales tem 53% de aproveitamento e a Polônia, como visitante em 2022, tem 22% de aproveitamento. As probabilidades indicam 21% de chances de vitória para País de Gales, 35% de chances de empate e 44% de chances de vitória para a Polônia. Isso porque o País de Gales sofreu apenas 2 derrotas nas últimas 10 partidas como mandante por todas as competições oficiais. Além disso, o País de Gales acumula um jejum de 8 duelos, sem vitória sobre a Polônia. Já a Polônia venceu apenas 1 das últimas 6 partidas pela Liga das Nações da UEFA, computando jogos da edição anterior. E os poloneses sofreram apenas 1 derrota nos 9 duelos contra País de Gales em toda a história. Jogo 12. Pouso Alegre e América de Natal. Domingo, 4 da tarde, no Manduzão, em Pouso Alegre, pelo jogo de volta da final do Brasileirão Série D. As duas equipes que já estão garantidas na Série C do Campeonato Brasileiro.
O Pouso Alegre, nesta Série D, fez 21 jogos com 13 vitórias, 7 empates e 3 derrotas. E o América Mineiro tem a mesma campanha, rigorosamente. O último jogo das equipes foi o jogo de ida da final da Série D e o América de Natal venceu por 2-0 na Arena das Dunas. Nos últimos 5 jogos, o Pouso Alegre vem de 4 vitórias e 1 derrota, mesmo retrospecto do América de Natal. Só que o Pouso Alegre perdeu o último jogo e o América de Natal vem de 4 vitórias consecutivas. Como mandante, em 2022, o Pouso Alegre acumula 63% de aproveitamento e o América de Natal, como visitante, tem 52% de aproveitamento. As probabilidades indicam 25% de chances de vitória para o Pouso Alegre, 22% de chances de empate e 53% de chances de vitória para o América Mineiro, ou seja, outro time considerado franco favorito, o time potiguar. Isso porque o Pouso Alegre, apesar do favoritismo do América de Natal, está invicto em 11 partidas como mandante neste Brasileirão Série D, ou seja, o Pouso Alegre ainda não perdeu jogando em casa na 4ª Divisão Nacional. Além disso, o time mineiro acumula 6 vitórias consecutivas como mandante pelo Brasileirão Série D. Já o América de Natal sofreu apenas 3 derrotas nas últimas 29 partidas válidas pelo Brasileirão Série D e o Mecão sofreu apenas 2 derrotas nas 11 partidas como visitante neste Brasileirão Série D. Jogo 13, Mirassol e Aparecidense. Domingo, 5 da tarde, no José Maria de Campos Maia, pela rodada 6 da segunda fase, os quadrangulares finais do Brasileirão Série C, é a rodada derradeira dos grupos de acesso. Muito bem, o Mirassol é o líder do grupo B com 9 pontos, depende apenas dele para conseguir o acesso e chegar à final da Série C. Já a Aparecidense é a terceira colocada do grupo B com 7 pontos. A Aparecidense não depende apenas dela para conseguir o acesso. Na rodada passada, o Mirassol empatou fora de casa com o Botafogo de Ribeirão Preto em 1-1 e a Aparecidense venceu o Volta Redonda por 1-0 em casa. Jogo que você acompanhou no último final de semana aqui no Som da Antena Esportiva. Nos últimos 5 jogos, o Mirassol conseguiu 2 vitórias e 3 empates, enquanto o Camaleão vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Mirassol tem 70% de aproveitamento e a Aparecidense, como visitante, tem 39% de aproveitamento. As probabilidades indicam 49% de chances de vitória para o Mirassol, 25% de chances de empate e 26% de chances de vitória para a Aparecidense. Vamos às dicas. O Mirassol sofreu apenas uma derrota nas 11 partidas que fez como mandante neste Brasileirão Série C. E o Mirassol venceu apenas 3 das últimas 10 partidas pelo Brasileirão Série C. Já a Aparecidense sofreu apenas 3 derrotas nas últimas 10 partidas pelo Brasileirão Série C e a Aparecidense jamais venceu o Mirassol na história do duelo. Jogo 14, Criciúma e Chapecoense. Domingo, 6h15 da tarde, no Heriberto Rios, pela rodada 31 do Brasileirão Série B. O Tigre é o 10º colocado com 40 pontos e a Chape é a 14ª com 35 pontos. Na rodada passada, o Criciúma empatou fora de casa com o Sampaio Corrêa lá no Maranhão em 1-1 e a Chapecoense em casa bateu o CSA por 1-0. A Chapecoense não teve compromisso no meio de semana, já o Criciúma fez o jogo de volta da final do Campeonato Catarinense Série B e venceu o Atlético Catarinense por 1-0, sagrando-se campeão da 2ª divisão do futebol do estado de Santa Catarina. Nos últimos 5 jogos, o Criciúma conseguiu 1 vitória e 4 empates, enquanto a Chapecoense vem de 2 vitórias e 3 derrotas. Como mandante em 2022, o Criciúma tem 67% de aproveitamento e a Chapecoense como visitante em 2022 tem 38% de aproveitamento.
As probabilidades indicam 37% de chances de vitória para o Criciúma, 36% de chances de empate e 28% de chances de vitória para a Chapecoense. Isso porque o Criciúma defende uma invencibilidade de 6 partidas, atuando em casa pelo Brasileirão Série B. No entanto, o Criciúma venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos contra a Chapecoense. Por outro lado, a Chapecoense acumula um jejum de 5 partidas sem vitória fora de casa pelo Brasileirão Série B e a Chape venceu 7, mais da metade dos últimos 10 duelos contra o Criciúma. Muito bem, já analisamos todos os 14 jogos da programação do concurso 1018 da Loteca, que vai pagar um prêmio estimado em R$500 mil, R$500 mil, e vamos agora passar para você novamente a grade de programação. Jogo 1, São Paulo e Avaí. Jogo 2, Escócia e Irlanda. Jogo 3, Espanha e Suíça. Jogo 4, Israel e Albânia. Jogo 5, Tchequia e Portugal. Jogo 6, Sérvia e Suécia. Jogo 7, Bahia e Operário Ferroviário. Jogo 8, Áustria e Croácia. Jogo 9, Dinamarca e França. Jogo 10, Holanda e Bélgica. Jogo 11, País de Gales e Polônia. Jogo 12, Pouso Alegre e América América de Natal. Jogo 13, Mirassol e Aparecidense. E jogo 14, Criciúma e Chapecoense. Lembrando que você pode fazer a sua aposta em qualquer casa lotérica ou até mesmo pelos canais online das Loterias Caixa até este sábado, às 2 da tarde. O preço da aposta mínima nas casas lotéricas custa R$3, o preço da aposta mínima nos canais online custa R$30. Se você quiser saber o preço de outras combinações de aposta, é só você consultar o mural da casa lotérica mais próxima de você ou o portal das Loterias Caixa na internet, loterias.caixa.gov.br. Vou repetir para você, loterias.caixa.gov.br. Desejando a você, meu amigo lotequeiro, boa sorte e que você, com a nossa ajuda, consiga faturar pelo menos uma parte desse prêmio de R$500 mil no concurso deste final de semana da Loteca. É isso, pessoal. Estamos encerrando, portanto, mais um Lotecando. Agradeço o carinho da sua audiência. Peço para que você compartilhe o nosso canal no YouTube, o nosso perfil no Facebook, para geral, para que outros lotequeiros, assim como você, tenham a oportunidade de acompanhar a melhor análise dos concursos da Loteca aqui no som da Rádio Antena Esportiva. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente e vamos dar um basta à violência contra a mulher. Se você souber ou presenciar algum caso desse, não hesite em ligar para o telefone 180. A violência contra a mulher também é um problema nosso. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Não marque bobeira. Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Esportes. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena.